Vídeo em proposta da disciplina de Literatura Portuguesa 1 do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí. Marquesa de Alorna foi uma poetisa e nobre portuguesa, nascida em 31 de outubro de 1750 em São Jorge de Arroios e falecida 11 de outubro de 1839 na capital, Lisboa. Leonor de Almeida Portugal era conhecida simplesmente como Alcipe, filha de Ares na mitologia grega, e teve uma infância conturbada por conta dos acontecimentos políticos no processo dos Távoras, onde parte de sua família foi executada e ela mesma precisou ser presa aos 8 anos de idade. Esteve em exílio até 1814, sendo seus direitos políticos liberados somente quando Maria I subiu ao poder. Marquesa de Alorna, como autora, publicou várias obras, passando da literatura à filosofia, assim como suas maiores influências, Rousseau e Voltaire, D'Alembert e Diderot. Querendo ou não, a noção existente em sua poética concerne as normas ainda em vista na retórica antiga, o que chamamos hoje por clássico. O arcadismo, em suma, representa o último suspiro de uma ordem prestes a se romper. O movimento que tentaria, ao modo de preservação do antigo regime, se adequar ao século XVIII, um século determinante na Europa pela culminância da Revolução Francesa, que veio estraçalhar o antigo em prol de novas formas de vida e igualmente em poesia. Nesse sentido, a Lorna é uma representante de um tipo de poesia que não existe mais, da poética normativa, de preceitos estabelecidos pelas instituições, sejam elas sociais ou retóricas. Os poemas moralizantes de Alorna revelam utilidades e fins que estão tanto em Aristóteles quanto em Horácio, configurações que seriam atualizadas por Nicolas Boileau em sua Arte Poética, livro que conta com os princípios das produções do arcadismo, produções estas em Alorna condizentes com a condição clássica. Talvez por isso o arcadismo tenha se desenvolvido com bases e pressupostos grecolatinos, levado a legitimar a questão das funções que naquelas sociedades as artes se desenvolveram. A Marquesa de Alorna foi uma grande poetisa portuguesa, uma das maiores. Alorna está inserida no período que vai da metade do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX. Ela era praticamente a única no meio dos grandes poetas, e por isso se prendeu um pouco na forma masculina. Todavia, vale ressaltar que o eu lírico também está na forma feminina, principalmente em seus sonetos. Com a extensão de suas obras, há uma imensidão de conteúdos e uma necessidade de aprofundamento, pois a riqueza e horizonte produzido por Alorna é de um valor imensurável e significante. Portanto, essa abordagem é apenas uma pequena parcela do que se pode explanar e não o total de tudo. Há tantas inferências e análises de suas obras, e referindo-se a elas, subtende-se principalmente, através de seus poemas, traços e experiências marcantes que, particularmente, são pontuadas pela dor e melancolia. Além disso, a partir de sua obra poética, percebe-se que ela, a Lorna, expressa uma visão problemática do mundo, onde no mesmo não consegue se integrar. Vale ressaltar que ela também desenvolveu o gosto pela poesia sentimentalista e descritiva, traduzindo e imitando o estilo de Delille, Wieland, Berg, Goethe, Young, Pseudo-Ócio, Gray e Thomson. No campo poético, entre suas obras, os sonetos foram sua marca, sendo a forma poética principal. Em seus sonetos, a estrutura é de 14 versos estruturados, na regra geral, em decassílabos e divididos em dois quartetos e dois terceiros. Em toda a sua trajetória, sua produção foram mais de 1000 poemas, e as principais obras da Marquesa são A Pena e o Tiroteio, Alcipe da Nova Arcádia, Ao Clima da Inglaterra, As Musas, bem como se perturba a clara fonte, como se está sereno o céu, canção, contigo o céu, contraposição, esperanças de um vão contentamento,
Eu cantarei dias de tristezas, ideias que em desgostos exercitos, li teus versos, Lusitânia querida, no limite do romantismo, o pirilampo e o sapo, oferenda aos mortos, outros poemas, recriações botânicas, retratar a tristeza em vão procura, se me aposto de ti, sonetos, sozinha no bosque, entre outros. E agora vos deixo uma poesia de Alorna. Seu título: Disse-me uma pessoa que eu nunca havia de ser feliz. Esperanças de um vão contentamento, por meu mal tantos anos conservadas. É tempo de perder-vos, já que ousadas. Abusaste de um longo sofrimento. Fugi, cá ficarei meu pensamento, meditando nas horas malogradas, e das tristes, presentes e passadas, farei para as futuras argumento. Já não me iludirá um doce engano, que trocarei ligeiras fantasias, em pesadas razões do desengano. E tu, sacra virtude, que anuncias a quem te logra o gosto soberano, vem dormir o resto dos meus dias. No poema, a Lorna clama a virtude, um dos meios para chegar ao ideal do belo e da felicidade. Nele, quando são representadas as razões em que esteve durante seus dias, no passado, presente e pela última linha do poema, o futuro, ela dá a resposta comum àquela poética, de que não pode haver nada positivo no desengano, ou seja, nas ligeiras fantasias. Quando olhamos a obra de Leonor de Almeida Portugal, mais conhecida como Marquesa de Alorna, podemos avaliar seu processo produtivo como uma literatura carregada de questões intimistas. Escritora de formas poéticas como sonetos, odes, epístolas, elégias, etc., que são estudados até hoje por ambientes educacionais e acadêmicos, e sendo analisada por vários críticos por não ser totalmente pertencente ao modelo artístico. Sendo assim, suas produções eram ofuscadas por relativismos críticos de qual movimento era pertencente. Então temos um ambiente dualístico entre ser uma produção arcade ou pré-romântica, que em teoria prática pouco importa, pois seus textos possuíam profundidade métrica, textual e lírica. Suas produções foram fruto de uma boa escolaridade por situações adversas em sua vida, sendo representadas pelo seu próprio eu nas suas produções e também por seu pseudônimo masculino mais famoso, Alcipe, sendo portador das causas da sua literatura. Tendo o caráter intimista forte em sua obra, tais como as frustrações pessoais, casamento, problemas financeiros e suas elégias com tristeza, morte, funebrismo, melancolia e lamentações, tendo um forte indício de críticas ao próprio ser e o seu plural e coletivo. Seus feitos poéticos ganharam destaque na poesia em Portugal, que se estendeu por vários gêneros, como já fora citado, e que hoje são ilustres para a poesia de língua lusófona. Portanto, as produções de Leonor de Almeida Portugal são importantes obras para o destrinchar das poesias de língua lusófona, mas também para outras áreas de estudo. Ademais, seus textos dão um viés desfiador sobre acontecidos em sua vida, que remetem-se a questões profundas do ser, os problemas e os algozes da vida. Títulos como Disse-me uma pessoa que eu nunca havia de ser feliz, bem como Se perturba a clara fronte, ou Eu cantarei dias de tristeza, são provas de um lirismo carregado de mágoas e se deságua em tinta para o leitor percorrer seus versos. Ora, estamos frente às questões naturais da vida comum, e se imortalizou pertencente em suas obras para os comuns, os lacônicos e boêmios. Recebendo Piério muita honra na companhia de El Rei em Salvaterra. Piério, tu que longras a ventura de ver benigna face do soberano, compadece-te lá do acerbo dano que nos cerca apesar da fé mais pura. Não turbes dos prazeres a doçura, mas tira saudável desengano de fugir um ano e outro ano
enquanto nos persegue a sorte escura. Vê com quanta incoerência os bens reparte, a fortuna que injusta oprime o todo, bem que respeita a ti a melhor parte, aceita o seu favor de qualquer modo, mas não te fies dela de tal arte que te esqueça que o bem terreno é lodo. No exemplo da poética de Alorna, nós podemos ver como a forma soneto era trabalhada nos 700, pré-configurada em torno de um tema moralizante, por exemplo, em que a poetisa se dedica recomendando características das virtudes, o que podem ser justos ou não. Nada mais que uma linha natural da poesia de cunho árcade, que é repleta de perspectivas horacianas e aristotélicas.